pé novamente, por favor, eu quero estar orando. Pastor Odilon liberou uma unção de pai para filho, eu acredito nisso. E eu quero que todos nós possamos entender a realidade e o contexto espiritual para hoje à noite nesse lugar. Você não está aqui simplesmente porque talvez foi convidado, você não está aqui simplesmente porque você vem a cada domingo, você não esteve no culto da manhã, então você veio no culto da noite. Existe algo, um propósito. Aqui os céus se encontram com a terra, eu acredito nessa maneira. Existe uma cultura espiritual liberada hoje à noite. Essa cultura fala de linguagem, fala de pensamento, fala de atitude, fala de comportamento. E essa cultura é a cultura do céu. Por isso que Shalom em 30 anos tem vivido e tem experimentado coisas maravilhosas, porque é uma igreja que vive a cultura do reino. É o céu na terra, assim na terra como no céu. Eu gostaria que nós pudéssemos então entrar nessa atmosfera de festa, de alegria. Talvez um pouquinho de final de festa, mas também, pastor Odilon falou algo muito interessante. Há algo novo para vir, há algo novo para acontecer. Há uma expectativa de Deus e do Espírito e da pessoa de Cristo para ser revelado a nós. São 30 anos que se passaram, mas a realidade é que a igreja permanece. E você é igreja. E você e eu fazemos e precisamos na realidade continuar sendo aqueles que conhecem a Deus de tal maneira que o seu reino, que a sua vida, aleluia, que salvação, que cura, que transformação possam continuar acontecendo nos próximos 30, 40, 50, 60 anos, até que Maranata, a hora venha, Senhor Jesus. Você crê nisso? Eu acredito nisso. E que hoje à noite o Espírito Santo possa te dar algo que faça ativar em você a capacidade de poder ver e enxergar que você ainda não viveu os melhores dias, e você ainda não viveu os melhores anos da sua vida. Eu acredito nisso, porque Deus vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém? Se você crê nisso, coloque a mão sobre o seu coração. Querido Espírito Santo, há uma liberação de paternidade nesta noite, nesses dias. Nós vemos, ó Deus, a igreja Shalom exercendo o princípio de paternidade através da vida do pastor Odilon e da pastora Sinorá, Senhor. Há uma ativação espiritual de filhos e filhas, ó Deus, sendo gerados segundo o propósito do Senhor, ó Deus. Há uma ativação espiritual, Senhor Deus, de paternidade, para que se multiplique os filhos, para que se multiplique as filhas, para que, Senhor, haja um abraço de reconciliação, para que haja o toque do amor, Senhor. Senhor Deus, a ativação espiritual da paternidade, Senhor Deus, que continua amando, Senhor, mesmo que às vezes algumas coisas não saiam do jeito que a gente planejou, Senhor. Esta unção está nesta igreja, está sobre a vida destes pastores, ó Deus. Mas nós pedimos, Senhor, que haja agora então um propulsar do Teu Espírito para algo novo, que as portas se abram, Senhor Deus. E eu sei que o Senhor já tem gerado isso no coração, Senhor, do nosso pastor, Deus. E que hoje à noite, Senhor, possamos começar a compreender ainda mais, ó Deus, que seja revelado o propósito para que possamos cumpri-lo de uma maneira intensa e verdadeira. Espírito Santo, se mova neste lugar da maneira como você quiser. É uma noite especial, Deus, uma noite especial, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. Não é pelas pessoas, mas é pelo Senhor, para o Senhor e por meio do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, querido. É interessante que Deus ele se move através de tantas coisas, e eu quero rapidamente poder trazer algo. E quando eu vi esse clube do tempo tão poderoso chegando, e Deus colocou algo no meu coração, como que nós podemos olhar para quase uma geração, para quase na realidade um tempo de uma geração vivida aqui nesse lugar, não nesse lugar, mas dentro do contexto desta igreja. O pastor Odilon está falando de 30 anos atrás. Eu vou fazer 45 anos esse ano, eu sei que não parece. Sou casado com a Andréia, mulher linda e maravilhosa. Tenho um casal de filhos surpreendentes, porque cada dia é uma surpresa, aleluia. O João fez 18, né? A Júlia vai fazer 15 anos. E muito disso, na realidade, produz mais sabedoria, queda de cabelo, a barba fica branca.
Com relação ao João, ele tem realmente cumprido o propósito de Deus, eu acredito, dentro da sua geração, e tem se deixado encher do conhecimento do Senhor, fazendo uma faculdade de teologia, e eu creio que o Senhor tem algo muito maior do que eu mesmo posso oferecer para ele. Sobre a Júlia Raquel, eu posso dizer, vai fazer 15 anos de idade, eu já tenho uma 12 em casa, aleluia, uma 12, uma lista de 12 princípios que vai precisar viver. São coisas que o Odilon falou, o pastor Odilon falou a respeito desse negócio de família. E é tão gostoso como nós podemos viver esse contexto de família. Mas eu não quero entrar nessa questão da família, mas eu quero poder olhar e enxergar algo que é uma cultura que durante 30 anos eu acredito que tem sido alimentada através de todas as experiências que nós vivemos. E que é uma cultura. São José dos Pinhais, há um ano e meio atrás, nós estamos falando sobre vivermos uma cultura do reino. São José dos Pinhais tem uma cultura um pouquinho diferente de Curitiba. Quando nós falamos de cultura, pastor Harold sabe disso, ele vem de uma cultura totalmente diferente, aonde o olhar para uma coisa é diferente, porque existe um pensamento, porque existe um hábito, porque existe um comportamento, aonde muitas vezes a comida é diferente. Nós temos aqui os pastores de vários lugares do Brasil. Eu tenho o privilégio de conhecer a maioria desses lugares. É tão gostoso ver o pastor Alcir, que fez parte dessa história. A gente comeu um açaí com tapioca e aquele peixe. É tão gostoso, na realidade, a gente poder perceber Jacó, né, que mora lá em Pernambuco. É tão gostoso a gente perceber que existem sotaques, maneiras e tantas coisas que nos diferenciam, vamos dizer assim. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus, começa então, nós somos uma nova criatura, a existência de uma cultura, um comportamento, um pensamento, uma atitude, uma forma na realidade de se viver. E eu vejo que existe um choque cultural dentro de nós, porque antes nós éramos de um jeito, e agora nós precisamos na realidade viver dentro desse novo contexto de vida pela transformação que Jesus está produzindo na nossa vida. Diga para quem está do seu lado, isso é cultura do reino, aleluia. Isso é cultura do reino. Porque quer ver, você antes bebia certas coisas e agora você não bebe mais. Amém, irmão? Amém? É meia dúzia. Ô Jesus, vamos lá então. Profeticamente, antes de você entregar a sua vida para Jesus, você bebia algumas coisas, agora você não bebe mais. Você comia certas coisas, agora você não come mais. Você assistia certas coisas, agora você não assiste mais. Você tinha um comportamento e agora o teu comportamento é mudado, porque existe uma cultura. Existe na realidade a forma, e essa forma de se viver fala de uma nova vida, mas é algo processual. E eu fiquei pensando como, e é uma palavra que nós temos alimentado a nossa vida em São José dos Pinhais, como desenvolver uma cultura de conquista. Eu já tenho ministrado essa palavra, já ministrei acho que umas 4 ou 5 vezes em São José dos Pinhais, porque fala na realidade de uma mudança radical, mas fala de princípios e valores que são nos ensinados. E a Shalom, nesses 30 anos, através da vida do pastor Odilon, através da vida da Sinorá e todos os pastores e de você faz parte dessa história. Quantos fazem parte dessa história linda e maravilhosa? Agora o desafio, na realidade, nós celebramos 30 anos. E quando nós efetivamos a celebração de uma data, nós estamos dizendo que aquilo que aconteceu nos fundamentou, nos ensinou, e nós estamos nos preparando para os próximos anos. Então ontem eu estava olhando tudo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai acontecer na realidade nos próximos anos, na minha vida? Eu só vou fazer 10 anos em São José dos Pinhais, e nós já estamos na realidade vivendo quase que os 15 anos. Por quê? Porque nós estamos sendo alimentados por valores e princípios que vão nos levar à realização do propósito de Deus. E aí, falando a respeito disso, eu lembrei de alguém muito especial, e alguém que na realidade viveu 2 momentos de sua vida debaixo de liderança, debaixo de um sonho, e ele não deixou de acreditar nesse sonho, ele não deixou de acreditar numa promessa. Promessa para mim nada mais é do que a revelação da palavra, do propósito de Deus, que me fará na realidade ter uma ação, uma atitude para uma mudança, não só de lugar, mas uma mudança interior de valores. Promessa é quando Deus fala, e a ação de Deus, e aquilo, a palavra de Deus vai produzir uma ação na minha vida.
Diga para quem está do teu lado: Deus vai falar contigo. Você acredita nisso? Vamos lá para Josué capítulo 14. Você já vai lembrar a história, então vai ser bem rapidinho, porque o contexto desta história você já conhece. Josué capítulo 14, nós vamos perceber como alguém que tem uma cultura de conquista, e conquista eu não quero falar sobre você tomar posse de coisas, mas de você se tornar na realidade a pessoa a quem Deus quer que você realmente seja. Esse é o grande segredo de uma conquista. Não é simplesmente o que possuímos, mas na realidade é quem nós nos tornamos. E isso é maravilhoso. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor, Calebe ainda falando, o Senhor me manteve vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Meu Deus, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi fiel inteiramente ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, ou cidade de Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Em algumas versões diz: e a terra teve paz. Nós vemos aqui algo muito interessante. O texto começa falando, que chega um momento onde cada um, você conhece o contexto da história, chegam diante de agora Josué, o líder, para receber a herança. E chega ali o filho do quenezeu. E é interessante, paternidade. Eu vejo uma ligação espiritual. A Bíblia fala que ele era filho de alguém. Quantos aqui são filhos de alguém? Tem gente que não levantou a mão, então tá, ok, tudo bem. Eu sei que já está passando um tempo, mas todos nós somos filhos de alguém. E é interessante que esse filho de alguém vai falar de uma identidade. Ele tinha uma identidade, e dentro de uma identidade então existia a revelação de um destino para Calebe. E dentro desse destino haveria então a realização do seu propósito. Dentro disso, de uma identidade, da consciência do destino e do entendimento do propósito, é que nós começamos então a desenvolver uma cultura de conquista. A primeira coisa para que eu tenha essa cultura de conquista, esse pensamento, esse comportamento, essa forma de agir, essa forma de olhar as coisas, é necessário, primeira coisa, além de ter uma paternidade definida, e aquilo que o pastor Odilon trouxe para nós e tem dado para nós nesses 30 anos, uma paternidade definida. É algo que é fato, que é real para nós. Ele é uma referência, não é uma perfeição, mas é uma referência, a qual nós entendemos que os valores e os princípios dessa cultura do reino são transferidas através dessa paternidade, e isso é demais. Toda vez que nós olhamos para uma referência, ela se torna um modelo, e a sua forma de ser, e de agir e de pensar, então começa a influenciar a nossa vida, e de alguma maneira nós vamos querendo nos tornar como, e de alguma maneira nós vamos querendo ter o mesmo comportamento, a mesma maneira de ser. Mas eu não quero falar sobre esta paternidade.
hoje, de uma maneira muito especial. É tão gostoso nós podermos ver, tanto da vida do Diná, meu sogrão, os filhos estão aqui, uma herança. E a gente está há muito tempo junto, né, Diná? Obrigado por você ter me aturado nesses longos anos. São 26 anos, 22 de casado, 4 de namoro e de noivado. Eu lembro, gente, a vez que eu fui pedir André em namoro, gente, estava todo mundo reunido lá naquela sala. Até o Totó estava naquele dia lá. Estou falando sério, o Totó. Os cunhados naquela época, tudo pinharranhento, tudo daquele jeitinho, a espingarda 12 do lado. E eu tive que encarar naquela época o homem mais brabo da igreja. Era a fama dele. Tem uma galera aqui que sabe do que eu estou falando. Mas quando o Espírito do Senhor está sobre nós, irmãos, aleluia. Estou brincando, irmão, que nada. E é tão interessante que a restauração da vida dessa família, pastor Diná, de todo um contexto no qual eles estavam vindo para o reino, o pastor Odilon influenciou e foi um pai, e tem sido um pai, Diná sabe disso, no contexto de família. E por isso que hoje nós podemos viver isso de uma maneira muito simples. Eu acho que nós temos complicado o que Deus tornou simples muitas vezes. É só na realidade nós vivermos quem nós somos. Não é lutar para fazer algo para se tornar. Vocês estão entendendo? É viver quem nós somos. Não é lutar para fazer, para se tornar, não. É simplesmente ser. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Quantos são filhos de Deus? Fica mais fácil. E às vezes nós lutamos para convencer a Deus que nós somos filhos. Nós somos de fato. Uau! Quantos aqui se sentem filhinhos do papai? E me parece que quando nós começamos a compreender isso, nós entendemos que para desenvolver uma cultura de conquista, eu preciso saber o que Deus quer. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Caleb diz o seguinte, ele chega diante de Josué, ele tem uma transição de liderança muito forte na vida dele. Ele tem uma transição de liderança, mas o princípio de paternidade existe, porque você ficar com alguém que durante anos serviu e esteve do seu lado e agora se torna o seu líder, existe algo muito forte, um princípio espiritual de paternidade que o faz estar presente, que o faz estar junto desse homem. E ele diz o seguinte no versículo 6, escuta, Josué, você sabe o que Deus disse ao meu respeito e ao seu respeito através do servo Moisés, quando nós estávamos em Cades Barneia, um lugar de definição. Ele tinha convicção do que Deus havia dito a respeito dele. Se você quer ter uma cultura de conquista, você tem que ter convicção, você tem que saber o que Deus quer da sua vida. Tem pessoas que não conseguem caminhar porque não tem uma convicção do que Deus quer da sua vida. Shalom sempre foi uma igreja através da vida, e eu quero ligar essa história porque tem muito a ver com aquilo que hoje é a realidade da minha vida e da sua vida. Nós temos um pastor e uma pastora que realmente buscam ter convicção daquilo que Deus quer. E quando você anda perto de alguém que busca ter convicção daquilo que Deus quer, provavelmente você vai se tornar igual a essa pessoa, porque o seu interesse vai ser como o dele, de saber o que Deus quer da sua vida. Quantos querem saber o que Deus quer da sua vida? Você começa a desenvolver essa cultura de conquista. Você não vai na onda, você não pega, você não deixa, como diz assim, a vida te levar, não. Acontece algo tão maravilhoso, que Deus, Ele começa a trazer através da liderança de Caleb e de Josué, a convicção daquilo que Ele queria. Quantos lembram do episódio lá de Números 13, Números 14, os espias vão, todos eles vão, aqueles líderes, mas ali estava alguém, ou estavam duas pessoas. Não precisa de uma multidão para trazer uma mudança de história, não precisa uma multidão, entenda o que eu vou dizer, para talvez fazer com que as coisas aconteçam. Precisa na realidade de alguém que tenha convicção daquilo que Deus quer. E hoje à noite me parece que tem alguém do seu lado que tem convicção daquilo que Deus quer. Então provavelmente uma promessa vai se tornar um fato real na sua vida. Uma promessa precisa se tornar um fato real na sua vida. Shalom 30 anos foi uma promessa, pastor Odilon, há 30 anos atrás, que se tornou um fato real. Há promessas na sua vida que vão se tornar fatos reais, amém? Você crê nisso? Quantos têm promessas de Deus para que se tornem fatos reais na sua vida? Você precisa ter uma liderança que sabe o que Deus quer.
E não apenas ter uma liderança, mas você precisa, na realidade, estar junto com essa liderança que sabe o que Deus quer. Foi Moisés que foi usado por Deus para falar, porque eles tiveram uma atitude, porque vocês agiram assim. Vocês então verão a promessa se tornar um fato real na sua vida. Eles nem tinham noção. Quando você está perto de alguém, por isso ligue o seu coração a alguém que busque ou que está buscando conhecer realmente qual é a vontade de Deus. Então juntos podemos receber da mesma promessa. Juntos podemos ver a promessa se tornando um fato real. Hoje à noite, nesses 3 dias, é tão gostoso ver tantas pessoas juntos celebrando a promessa se tornando um fato real. Isso é maravilhoso. Isso ativa o nosso coração. Segunda coisa importante que eu vejo, para que nós venhamos a desenvolver uma cultura de conquista, é necessário saber viver debaixo de direção. Caleb chega para Josué e diz o seguinte: eu fui inteiramente fiel quando eu recebi uma missão. E o Clube do Tempo aqui nos deu uma aula. Missão dada, missão dada, missão dada, missão dada. Ah, não sei não sinto de Deus. Meu querido, quando você está desenvolvendo uma cultura de conquista e você recebe uma direção, entenda o que eu vou dizer. Não importa a sua idade, 14, 15, 12, 70, 80, 90, 100 anos. Não importa a idade, importa a autoridade que está sobre a sua vida. É impossível você não ver a promessa de Deus se tornando um fato real na sua vida, você obedecendo a uma autoridade constituída por Deus. Tem gente que não vê a promessa se tornando um fato real porque a sua cultura não é de conquista, porque tem dificuldade de andar debaixo de direção. Mas hoje à noite nós estamos diante de um povo que sabe viver a direção que vem através de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Você crê nisso? Amém? Preciso aprender. Confesso para você que isso foi uma das maiores dificuldades na minha vida. Foi difícil. Eita, pastor, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu chegava assim, dói, irmão. Porque uma direção que vem de Deus, às vezes ela vai mexer com a convicção que nós criamos dentro de nós. Não é assim? E lá em São José a gente tem falado algo tão interessante a respeito de um discipulado verdadeiro. Discipulado para nós é gente como a gente, cuidando da vida da gente para transformar a vida da gente. Profundo isso, né? E às vezes nós esperamos algo que venha como relâmpagos, estrelas. Não, é gente como a gente, cuidando da vida da gente, para transformar a vida da gente. É gente que acorda mal-humorado. É gente que chega para o culto desanimado. Ah não, cruz credo, pastor, aqui não acontece isso. É gente que às vezes acorda com incredulidade no coração. É gente como a gente, que cria expectativa. E às vezes as expectativas não são correspondidas. A promessa de Deus se torna fato real na vida de pessoas que vão desenvolvendo uma cultura de conquista, mas continuam sendo seres humanos. Essa nova vida é dentro desse vaso que Paulo diz, limitado, frágil. Essa coisa gostosa do reino é fascinante. Eu aprendi a viver isso, estou aprendendo. Não importa a idade. Quantos anos você tem para receber uma direção de Deus para transformar a sua vida através de gente como você, nosso pastor e nossa pastora, gente como a gente, mas que tem transformado a vida da gente pela presença do Espírito, pela revelação da palavra, por caminhar debaixo da direção. Quantos são gente como a gente? Levanta a mão, diga assim: eu sou gente. A igreja é feita de gente. Que legal! Porque às vezes parece que não. Me parece que é o lugar mais estranho de se viver, mas não é. Porque se é família, é o lugar mais gostoso de estar e de viver. A gente olha diferente para as pessoas. Se é um pastor diferente, meio colorido, vem na frente, o que ele vai fazer? O que está acontecendo? Sendo que a gente exatamente não consegue compreender que a gente também é assim. Então dá uma olhada para quem está do teu lado e vê se ele é gente como você. É gente.
Promessa de Deus, uma cultura de conquista está se tornando algo maravilhoso. Por quê? Por mais que seja difícil, quando eu começo a viver debaixo de direção, eu aprendo então a entender que essa pessoa que busca a vontade de Deus, ela pode falhar, mas ela se torna confiável. Eu começo então a entender, e ele diz, sabe, Caleb, diz o seguinte: eu dei um relatório digno de confiança. Não foi um relatório, entenda que eu vou dizer perfeito, mas foi digno de confiança. Eu creio que Deus quer restaurar em nós a confiabilidade uns dos outros. Nós precisamos viver isso. A credibilidade, eu lembro que o pastor Osni uma vez ministrou sobre a questão da credibilidade, marcou a minha vida. Eu falei: Deus, eu preciso me tornar esse homem de credibilidade. Essa é a história da Shalom, é uma igreja de credibilidade. Caleb disse: eu tenho credibilidade porque o meu relatório foi digno de confiança de Moisés. Por quê? Porque enquanto 10 dizia, a terra é boa, mas não dá para nós, Caleb e Josué falaram o quê? Eia, eia, subamos e possuamos, pois é certo, aleluia, que se o Senhor for conosco, nós possuiremos. É tudo que um líder, é tudo que alguém quer ouvir, uma convicção. Se tornou confiável, ele sabia prestar contas. 30 anos de história, e a vida na realidade que nós temos é prestar contas, não é assim? Precisamos prestar contas, mas é difícil. Alguém aqui é fã de prestar contas? Levanta a sua mão, que você, eu acho que é um santo ungido. É difícil. Filhos prestar contas. Os pais também, com relação a prestar contas, fala daquilo que você viu, daquilo que você entende, daquilo que você acredita, e da realidade, da expectativa que você tem, que se o relatório não é digno, ou aquilo não é o que você espera, você se torna na realidade o primeiro a dizer: através de mim pode mudar. E hoje à noite eu estou diante de uma geração digna de confiança, que está dizendo para Deus: os próximos 30 anos, pode confiar, Senhor, porque a coisa vai acontecer do jeito que o Senhor der a direção. Isso é demais. Vai haver falhas? Vai. Outra coisa que eu vejo tão maravilhosa na vida de Caleb, a fidelidade é a sua marca. Ele fala várias vezes, digno, ele mesmo falando de si. Gente, é difícil você falar: não, eu sou fiel. É difícil, não, eu sou fiel. Parece que você está se achando. Não, eu sou leal. A história que nós vemos sendo construída através, desse tempo, são de pessoas que entendem que uma cultura de conquista, ela é feita através de fidelidade. Começa na realidade pelo exemplo dos nossos pastores, é transferido para nós. Sabe, uma das coisas que eu tenho mais temor no coração, o pastor Odilon sabe disso, e com qualquer atitude que eu tenha, qualquer comportamento que eu tenha, e olha que a gente muitas vezes não consegue combinar em tudo, a gente não é igual, mas nem Deus fez todas as coisas iguais. Mas o maior temor no meu coração, sabe qual é? É na realidade transparecer infidelidade. Quando nós envolvemos uma cultura de conquista, nós entendemos que a fidelidade é uma marca que vai nos impulsionar quando tivermos uma oportunidade, nós entenderemos o que Deus quer fazer. 12 tiveram oportunidade, só 2 fiéis permaneceram debaixo da promessa. Por quê? Porque a oportunidade muitas vezes, a prova muitas vezes é um teste de fidelidade. Quantos testes de fidelidade nesse tempo, pastor, junto com a gente? É como uma família, quantas provas de fidelidade. E às vezes a incredulidade a qual nós cedemos não permite que nós vivamos uma cultura de conquista, porque desanimamos. Mas hoje à noite nós estamos diante de uma geração fiel que tem direito à herança, que a promessa vai se cumprir na sua vida, a promessa vai se tornar um fato real. Fiel a quem? A Deus, a palavra, ao reino, à igreja, à família, aos líderes. Não é simplesmente circunstancial, mas é algo dentro de você, e eu quero viver isso. Não podemos viver uma circunstância de fidelidade. Às vezes a igreja vive circunstâncias de princípios. Eu tenho orado: Deus, a cultura do reino não é uma circunstância de princípio, mas é um valor absoluto, não é relativo, ele é real na minha vida. Diga para quem está ao teu lado: esse valor é real na sua vida, é absoluto. Você é alguém fiel. Meu Deus, isso é demais. Outra coisa que acontece,
No versículo 10 e no versículo 11, ele diz assim: lembra lá em Cades Barnea, 45 anos depois, 30 anos depois, meu pastor, 30 anos depois, meu Deus, ele disse o seguinte: passou o tempo, pode passar o tempo, mas não passou a visão e a paixão dentro do meu coração. Você que chegou há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, você que chegou há 10, 15, você que chegou ontem, sabe o que Deus está fazendo na sua vida, desenvolvendo essa cultura de conquista. Pode passar o tempo, mas a visão, a revelação da promessa de Deus não pode passar na sua vida. O que levou Caleb a permanecer 45 anos depois foi que ele era alimentado por uma paixão. Um dia eu vou ver a promessa se tornar um fato real na minha vida. Um dia, mas esse não existe um dia no calendário, não, esse tipo de dia não existe no nosso calendário, mas um dia, por quem é alimentado pela paixão, pela visão, pela palavra revelada, pelo propósito e tem uma identidade, esse dia está marcado no calendário de Deus. Será que existe uma promessa de Deus marcada no calendário de Deus para você? Diga para quem está do teu lado: pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns dias. Ele nunca esqueceu do que ele viveu. Ei, eu nunca esqueci do que eu vivi. Eu nunca esqueci do que eu vivi nos mutirões. Eu nunca esqueci do que eu vivi do pão com banana, mas logo depois tinha Coca-Cola com carne, aleluia. Eu nunca esqueci do telhado, eu nunca esqueci da escola, eu nunca esqueci das rugas, e até hoje não esqueço do nosso pastor. Com todo temor no coração, pastora, eu nunca esqueci dos olhos tão lindos que Jesus te deu. Eu nunca esqueci. Caleb não havia esquecido do começo da sua história. Caleb não havia esquecido do seu líder. Foi tão lindo ver o que aconteceu, a honra, aqueles homens, aquelas mulheres que foram honrados aqui, eles nunca esqueceram, eu tenho certeza disso, do que viveram neste lugar. Eu quero dizer para você, meu querido, aqui é um lugar de histórias inesquecíveis. Elas não são 100% boas. Caleb viveu histórias terríveis nas batalhas. Eu vejo um homem cheio de cicatrizes, cheio de marcas. Eu vejo um homem que lutou, um homem que pelejou, um homem que teve um líder e depois teve que entender a liderança daquele que tinha a mesma idade que ele, que viveu junto com ele ali. Não quer dizer, querido, que essa história inesquecível não vai ter momentos ruins. Nós vamos nos decepcionar. Eu tenho dito o seguinte: você não quer se decepcionar, você não quer ter problemas, sabe, você não quer ter suas expectativas frustradas, sabe, você não quer ser magoado mais. Eu tenho uma solução para você hoje à noite. Você sabe qual é? Morra. Tem outro jeito. Morrer, irmão. Quantos querem ir para o céu? Levanta a mão, aleluia. Quantos querem morrer? Não é essa morte espiritual que você fica espiritualizando tudo. Não. Vamos querer ir para o céu, mas não quer morrer. Sabe, queridos, eu descobri que na realidade pode passar o tempo, mas essas coisas que acontece nessa história determinam quem realmente eu entendi que eu sou. Sempre um guerreiro. 45 anos depois, ele chega diante daquele que hoje é o seu líder, o seu pai, o seu discipulador. Ele diz assim: eu estou me apresentando como o clube do tempo. Foi demais. Eu estou me apresentando 45 anos depois. A minha identidade não foi perdida, o meu propósito não foi arrancado, e eu sei aonde o Senhor quer me levar. Uma vez guerreiro, sempre guerreiro. Eu não sei o que você é, entenda. Talvez nós temos guerreiros, guerreiras. Talvez nós temos mestres, pastores. Talvez nós temos aqueles que são extremamente hábeis em tudo que se pode. Essa festa determinou realmente tudo que se pode ter. Pessoas que fazem de tudo nesse lugar. Nunca, entenda, o tempo pode tirar de nós, quando nós temos essa cultura de conquista, a convicção de quem nós somos. Ele ainda permanecia um guerreiro para conquistar. Diná, você ainda é um guerreiro para conquista. Você ainda é uma guerreira. Quanto tempo passou? Faz 30 anos, como eu.
faz 10, faz 15, o tempo pode passar. Você não vai se importar com o que tem que enfrentar, porque você está sempre preparado. Preste atenção, chegando já no final, olha que legal. Ele chega diante de Josué e fala assim: me abençoa. Me abençoa, meu líder. Me abençoa. Eu sei quem sou, sei o que vivi. Nunca esqueci de onde vim. Nunca esqueci de onde eu vim. O Odilon nunca esqueceu de onde ele veio. Ele conta a história de quando ele era magro lá no Rio Grande do Sul. Ele nunca esqueceu de onde ele veio. Ele nunca. A história que mais me constrange do Odilon, eu nunca falei isso para ele, vou falar publicamente. Quando ele falou que negociava osso, não era? Eu falei, ele se negocia, tô brincando, irmão. Brincando você. Ele negociava. Fala, meu Deus, um espírito de conquista, uma cultura de conquista, sendo gerada através de uma família, valores que ele sempre fala do seu pai e da sua mãe, e algo tão importante, querido, que não se perdeu na vida do Odilon, porque não importa, preste muita atenção, não importa o que ele teria que enfrentar, porque me parece que quando nós temos uma cultura de conquista, o Espírito do Senhor sempre está nos preparando, sempre. Caleb disse o seguinte, mediante a promessa que o Senhor me deu, eu sei o que eu tenho que enfrentar. Ele viveu durante 45 anos sabendo que um dia ele teria que subir montanha e enfrentar gigante. Esse cara é demais. Deixa eu falar para você, quantos aqui tem mais de 80 anos? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem uma mãozinha levantada por aí? Não. Ok, vamos lá. Eu sei que o Clube do Tempo é renovado. Vó de Janeiro tem mais de 80 anos? Lembrei o nome dela, viu? Olha só que interessante. Pensa comigo. Você viver 45 anos. Ele começou com 40. E foi a peleja, e foi a guerra, e lutou, e foi conquistando para os outros, e foi dando para os outros de si, e foi vendo uma geração nascendo, e ele contando a história. O Senhor foi conosco lá em tal lugar. Conte a história do que você viveu, e você estará preparando uma geração para dar continuidade àquilo que você começou. Conte. Eu conto das histórias do que nós vivemos aqui. É demais. Caleb então começa agora a sua jornada. O tempo começa a contar para ele. Mas desde quando ele foi impulsionado para começar a viver o propósito de Deus, ele já sabia o que ele ia enfrentar. 45 anos ele sabia que ele teria que subir montanha. Ele falou, me dá a região o quê? Montanhosa. Irmão, com 85 anos, alguém quer subir montanha, descer montanha? 85 anos, ele falou, me dá, ele não quer planície. Agora a gente com 40, 45, ai, me dá uma planície, uma casinha branca, uma rede, uma varanda para descansar, uma rede preguiçosa para deitar, em minha volta sinfonia de pardal. Tô brincando, só os mais naftalina vão lembrar. E eu entendo, queridos, um dia a idade está chegando, mas a grande questão é o propósito de viver dessa maneira. Sabe o que ele diz? O seguinte, eu sei o que eu tenho que enfrentar. São gigantes, querido. Comece hoje sabendo que lá na frente, você já sabe, o inimigo não muda. O inimigo não vai mudar. O inimigo, ele na realidade, ele sempre vai estar te esperando. Acredite nisso, para que você não alcance o que Deus prometeu. Mas hoje à noite eu creio que você vai dizer, não, eu vou alcançar o que Deus prometeu. Ele se moveu debaixo de autoridade. Ele diz o seguinte, me abençoa, porque eu só saio daqui se você me abençoar. Cultura de conquista, eu só me movo com a bênção. Eu sei o propósito, eu sei o que Deus quer da minha vida. Dentro de mim permanece a identidade a qual eu fui gerado. Eu sei o meu destino, eu sei o meu propósito. Agora me abençoa, porque eu vou começar a me mover o caminho debaixo de autoridade. Só que é o seguinte, não é para mim. Ali diz que ele conquistou para si. E para quê? Para as gerações, para os filhos. Pastor Odilon, os filhos. Quantos filhos nós temos aqui em nome de Jesus para conquistar? Quero que você fique de pé um instante, por favor, pastor Odilon.
Só quero dizer algo para você. Há muitos anos atrás, um filme, alguns vão lembrar: Desistir nunca, render-se jamais. Talvez muitos nem lembrem. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Diz lá que nós temos alguns valores e princípios para vivermos desta maneira, que a cultura de conquista deve existir dentro de nós, e ela é gerada na realidade quando nós estamos vivendo isso. E hoje à noite, em nome de Jesus, quero dizer para você que Deus está nos levando a essa cultura de conquista. No final desse texto de Hebreus vai dizer o seguinte: o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam. Deus está dizendo para você hoje à noite, para os próximos anos desta igreja, e eu me incluo nisso, nós não somos daqueles que recuam, nós prosseguimos. Eu não sei qual é a promessa de Deus que precisa se tornar um fato real na sua vida, mas a confiança, a perseverança e fazer a vontade de Deus são fatores ou princípios indispensáveis. O espírito de fé precisa se mover na sua vida. Minha definição com relação a um princípio tão forte na vida de Caleb: coragem. Diga para quem está ao teu lado: coragem. Caleb diz o seguinte: uau! Caleb diz o seguinte: Deus ainda me conservou com vida. Eu estou aqui ainda. Eu não sei você, querido, mas que o Espírito do Senhor tome a sua vida e que você saia daqui hoje à noite dizendo: Deus me conservou com vida. Eu estou aqui para viver as promessas de Deus. Porque o covarde, ele nunca começa. O desistente nunca termina. E o vencedor nunca desistiu. Três valores que eu aprendi. Não dá, querido. Com todo temor no coração, eu chamo você hoje à noite a realidade dessa vida. Nós temos exemplos, nós temos histórias, nós temos valores, nós temos princípios. A cultura do reino. Céus e terra se encontram. Jesus falou: o reino está em vós. Pastor, hoje eu não sabe o que eu quero viver nesses anos. Hoje é tão gostoso. Ali os últimos versículos diz assim: entenda o que Deus quer fazer. Quando a promessa de Deus se cumpre na sua vida por causa da cultura de conquista que você tem. Ali diz o seguinte: que a cidade de Arba, Kiriat Arba, toda vez que a cidade de Arba se tornou o quê? Hebron. O que significa Hebron? Unidade, comunhão. E ali diz que cessou a guerra e houve paz. Quando você vive uma cultura de conquista, você pode ter passado como nós passamos, tantos anos, batalhas, mas uma paz que excede todo entendimento é um fato real na sua vida todos os dias. Deus quer, e acredite nisso, que através da sua vida, quando a promessa se torna um fato real, aonde você estiver, a cidade que não é, a cidade que é de alguma coisa, a cidade que é de alguém, a cidade que é de um principado, de uma potestade, vai se tornar a cidade do príncipe da paz, do rei dos reis, do senhor dos senhores. Você entende isso? A família que antes era escrava, preste atenção, a família que antes era daquele espírito, hoje, por causa da sua vida, é o que aconteceu através da vida dos nossos pastores. Quantas famílias aqui hoje têm paz? Por quê? Porque eles conquistaram, não só para si, mas para os seus filhos. Conquistaram para a vida e para a família do meu sogro. Conquistaram para a vida e para a família do meu pai e da minha mãe. Conquistaram para a minha vida, para que onde poderia ser uma cidade deserta, assolada, hoje seja uma cidade de paz. Sua família, sua casa e aqueles que estão à sua volta se tornarão uma cidade
um lugar de paz e de transformação. Onde você está, erga uma das suas mãos, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração agora. Levante uma das mãos e a outra no seu coração. Espírito Santo de Deus, há uma história de uma cultura, de valores, de conquista, Senhor. É algo que nos impulsiona muito além de onde nós podemos ver e enxergar. Que seja transferido para nós, não só, Senhor Deus, a paternidade, mas uma cultura, Senhor. Hoje, Senhor, ativa-nos para essa história linda e maravilhosa que vai continuar, que vai permanecer, seja através de montanhas, seja derrotando gigantes novamente. Não vai parar, Senhor, vai continuar, porque existe uma geração, Senhor, que vem atrás para conquistar e para realizar, Senhor, em nome de Jesus.